Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal. É um tempo especial, é ano novo, né? Deixamos o 2022 para trás, trocamos então os nossos calendários para 2023. E como sempre, antes de mais nada, eu peço que você envie essa mensagem de ano novo para os seus amigos, compartilhe, curta, me ajude aí, nos ajude nesse processo de evangelização. E é interessante como a nossa vida, muitas vezes, ela reflete ciclos, né? Vivemos então vários ciclos, nós nascemos, somos crianças, adolescentes, e então chegamos então à vida adulta, alguns se casam, outros não, envelhecemos e morremos. E neste tempo então em que a gente vive essas festas de Ano Novo, é interessante que nesse tempo é muito comum que a gente passe a pensar a nossa vida, devido à correria do dia a dia, muitas vezes nós não paramos para pensar e para refletir naquilo que é realmente essencial. Pensamos, então, muitas vezes nos rumos que a nossa vida tomou, pensamos muitas vezes nas promessas que nós fizemos no ano anterior e que se elas se cumpriram ou não, expectativas em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa vida pessoal, metas para podermos alcançar, metas financeiras, pagamento de dívidas, e cada um na sua realidade vive muitas vezes nesse ano este tempo de reflexão, esse tempo de parar um pouco, olhar para a sua vida, olhar para a nossa vida, olhar para o rumo que ela tem tomado, muitas vezes mudar algumas direções, iniciar novos projetos, novas esperanças, novos sonhos. É essa, então, a proposta que a gente faz neste tempo. E muitas vezes acontece da gente ficar preocupado com aquilo que há de vir, preocupado com tantas coisas, preocupado com a instabilidade, muitas vezes política, jurídica do nosso país, preocupados muitas vezes no âmbito da nossa vida pessoal, com aquilo que há de vir. Né? Tantos problemas, é verdade, tantas dificuldades familiares, e a vida muitas vezes é uma constante resolução de problemas, em que se resolve um problema e entra outro, resolve um problema e entra outro, e a gente vive neste ciclo aí, algumas coisas melhoram, outras pioram, e a gente vai ciclando aí, né, entre esses problemas. A gente tem uma cabeça que naturalmente trabalha, o cérebro humano ele é muitas vezes ajustado e adaptado no processo de resolução de problemas, então muitas vezes a gente não tem problema, mas a gente causa. O problema muitas vezes ele é muito pequeno e a gente faz ele ser muito grande. Tem uma frase do Machado de Assis que eu gosto muito, em que ele diz: a maioria dos nossos problemas não vale 5 minutos da nossa atenção. Né? É muito interessante, teve uma pesquisa científica que foi feita, realizada uma vez, em que elas entrevistaram as pessoas, a princípio, e perguntaram se as pessoas estavam preocupadas e com o que estavam preocupadas. E um tempo depois foi fazer essa mesma pesquisa com essas pessoas e perguntaram a essas pessoas se elas estavam preocupadas e com o que estavam preocupadas. E percebeu-se que na maioria dos casos, aqueles problemas anteriores que as pessoas referiram primeiro, aquelas dificuldades, aqueles medos, ansiedades que elas tinham, não se concretizaram e aqueles problemas acabaram se resolvendo. A gente se preocupa muito. Se preocupa muito com coisas passageiras, se preocupa com problemas que sequer chegaram. A gente tem medo do que há de vir, sem ter vindo ainda. E muitas vezes aquele problema, quando ele vem de verdade, ele não vem naquele tamanho todo que a gente esperava. E a gente vai se frustrando e ficando sempre num estado, muitas vezes, de tristeza, para baixo, preocupados excessivamente, com problemas que muitas vezes sequer existem, com problemas que nós inventamos para nós mesmos. Que complexidade isso, que dificuldade isso, não é verdade? E vejam que a gente vive, enquanto humanidade, um processo de dificuldade diariamente. Nós passamos, por exemplo, né, na nossa história agora recente, passamos problema no Brasil, por exemplo, né?
a época do impeachment da presidente Dilma, como o Brasil estava num caos tão grandioso. Depois vemos um tempo um pouco mais tranquilo, entramos então na pandemia, né? E aí nos desesperamos muitas vezes com aquele medo todo. É claro que, infelizmente, muitas pessoas morreram nesse processo, isso é obviamente muito triste, né? A maioria das pessoas, para não dizer todos, perdemos pessoas que amamos nesse processo. Mas a pandemia, apesar de o Covid ficar sempre rondando aí, né? Hoje nós já sabemos mais sobre a doença, né? Já não temos mais aquele pânico todo que tivemos um dia frente ao desconhecido, porque agora sabemos um pouco mais sobre, né, a Covid-19 e hoje em dia não temos mais, graças a Deus, pelo menos até agora não estamos tendo mais tantas mortes e tantas dificuldades. E aí o medo de uma guerra, né, mas o Covid nem se resolveu, a gente já entra na questão da guerra da Rússia. Enquanto humanidade, enquanto planeta Terra, a gente passa por muitos problemas. Na nossa vida pessoal, a gente passa, então, também por muitos problemas, muitas dificuldades, preocupações. Como é difícil, muitas vezes. Mas percebamos que a nossa vida vivemos, então, como seres humanos, uma crise constante. Cheios de problemas, de situações, de incômodos, é verdade. Mas é necessário que nós saibamos e compreendamos e tenhamos o nosso olho em Deus, o nosso olhar para o infinito. Desses problemas que muitas vezes não vão ser tão grandes assim. Das situações que muitas vezes não vão vir a se concretizar. E passamos o grande perigo de perdermos então a nossa vida em preocupações, olhando para o problema, ao invés de termos o nosso olhar fixo em Jesus. E quando chegamos muitas vezes nesse 1º de janeiro, talvez podemos olhar então para o ano de 2023 pesarosos e preocupados com aquilo que vai vir. Vai morrer alguém da minha família? Vai morrer alguém que eu amo? Como vai ficar a minha situação financeira? Como vai ficar isso? Como vai ficar aquilo? Não, basta. Basta com essas preocupações. Olhai as aves do céu. Veja os lírios do campo. Nem o rei Salomão usou roupas tão bonitas como os lírios do campo. Confiemos ao longo deste ano, ao olhar para o ano de 2023, que seja um olhar de esperança. Na certeza de que teremos dificuldades e problemas, mas de que a providência de Deus, de modo misterioso e constante, há de nos sustentar. Nos preocupamos diariamente com tantas coisas, ao invés de nos entregarmos profundamente à ação da providência de Deus. Então entregue-se. Faça esse exercício. Às vezes eu não consigo, eu estou agarrado no meu problema, eu até tento, mas eu não consigo. Peça a Deus em oração. Peça insistentemente. Reze o texto, reze o rosário todos os dias. Pedindo a Deus a graça de olhar de modo positivo para aquilo que vem. E quantas vezes um problema aparente não se tornou, na verdade, uma grande solução na nossa vida? Quantas vezes aquele tempo de grande dificuldade foi, na verdade, um tempo de profundo crescimento espiritual, de profundo crescimento humano, que é muito mais importante do que a circunstância em si mesma. Quantas vezes Deus te deu graças e você interpretou aquilo como, na verdade, maldições e dificuldades da vida? Ou às vezes até acusou o próprio Deus de ter te dado uma má sorte. Não. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos fazer diariamente a experiência de mergulharmos profundamente no misterioso oceano da providência divina. Deus provê, Deus proverá. E em 2023 nada faltará. E em 2023 a graça de Deus vai acontecer na minha vida. E em 2023 os meus sonhos, os meus planos serão verdade. E se não forem verdade é porque os planos e os sonhos de Deus foram maiores do que os meus. Ou porque aquele tempo não era o tempo favorável da graça. Ou porque eu ainda preciso sofrer a dor e a dificuldade do deserto para chegar então à terra prometida. E por mais que as coisas estejam nebulosas à sua frente, por mais que você não tenha compreensão acerca da vida, acerca dos fatos, acerca da realidade na qual você está inserido, mergulhe profundamente na fé
da providência de Deus na nossa vida. Eu já disse aqui, como diz um filósofo, a ação da providência é misteriosa. De onde muitas vezes a gente não esperava, sai então uma graça. É a providência que sustenta o mundo. É a providência que sustenta a minha vida. E é certo que terei dificuldades ao longo desse ano, mas eu confio profundamente que a graça de Deus será muito maior do que os meus problemas, do que as minhas dificuldades. E eu hei de ser sustentado em Deus. E quando eu pensar que está tudo perdido, na verdade brotará. Não sei de onde, na verdade eu sei de onde. De Deus, que fez esse mundo, que do nada trouxe este mundo. Esse Deus providenciará na sua infinita bondade e misericórdia a minha necessidade. E aquilo que era um problemão, na verdade, se transforma em um probleminha, se transforma só mais uma situação. E que lá na frente, ou eu vejo a graça, ou a graça, na verdade, é aquela dor e aquele sofrimento para o meu crescimento espiritual, humano, pessoal, interior, para a minha santificação. É assim. A nossa vida precisa ser, meu irmão, minha irmã, neste tempo, nesse 1º de janeiro, a solenidade da Santa Mãe de Deus. A minha vida precisa ser essa festa de casamento. Na festa de casamento há a alegria do casamento, 2 noivos que vão na presença de Deus se entregar para viver um sacramento. A união, e dali virão filhos, dali virão um bom relacionamento, graças e etc. É essa festa de casamento em Caná da Galileia, é a minha, é a sua vida, que precisa ser um tempo de alegria. E é certo que aparecerá a falta de vinho, e é certo que aparecerá dificuldades, mas a Mãe de Deus estará na sua vida. A Mãe de Deus estará atenta enquanto os outros se divertem, enquanto você se diverte no seu casamento, enquanto você vive então a sua vida, buscando as alegrias de Deus, as graças de Deus, a vida de oração, naquilo que muitas vezes a gente nem sabe, a providência de Deus vai acontecer. Enquanto muitas vezes você está se alegrando no seu casamento, a Virgem está providenciando as necessidades. A Virgem está de mãozinhas unidas, aqui como ela estava em Fátima, de mãozinhas unidas, intercedendo a Deus, providenciando de Deus, e que ainda que a hora de Deus não tenha chegado, ela há de adiantar, Deus há de adiantar a manifestação do seu poder, a manifestação da sua graça, a pedido dela. Naquele nebuloso, digamos assim, misterioso, para dizer o mínimo, diálogo que houve entre Nossa Senhora, entre Maria e nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não têm mais vinho. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Faça tudo o que ele vos disser. A Nossa Senhora dizer, olha, eu tenho uma dificuldade. Jesus falou assim, não chegou a hora da graça. E ela diz aos serviçais, ele vai fazer a graça. Ela que é a onipotência suplicante. Ela que pode tudo, pedindo a Deus. A Deus que tudo pode. Então consagremos então este ano de 2023. Faça esse exercício nesse 1º de janeiro, rezar ao menos uma Ave Maria. Ao menos uma Ave Maria. Vá à missa, reze o rosário, enfim. Faça aí, né? A gente precisa aí, em 1º de janeiro, vamos à missa. Né? Separe aí um tempo, estando você onde estiver, vá à missa. Reze, comungue, se confesse, reze e consagre este ano de 2023 a maternal providência de Nossa Senhora. Estamos neste casamento, estamos nos alegrando com a graça da existência. A graça de estarmos aqui, a nossa vida precisa ser uma vida alegre, verdadeiramente alegre. Não um sentimento passageiro, mas uma alegria verdadeira existencial. Porque nós temos Deus em nossa vida. O Deus que, olha, eu estarei convosco. É a promessa que Ele tem para cada um de nós. Então confiemos que Nossa Senhora está provendo junto a Deus as nossas necessidades. Consagre o seu ano a ela. As suas dificuldades, as suas doenças, a sua depressão, o seu sofrimento, o medo que você vem daquilo que está por vir, as dificuldades que porventura podem... Consagre a ela.
Entregue nas mãos dela. Confie profundamente na ação misteriosa da providência de Deus na nossa vida. Na ação misteriosa, silenciosa, dessa mulher que tão pouco falou, mas que tanto fez. Consagremos a nossa vida a Nossa Senhora e descansemos em Deus, na certeza da sua providência na nossa vida. Pedi e recebereis. Batei a porta, lhe será aberta. O Senhor não nos dará um escorpião, mas nos dará o pão da providência. Ele está conosco. Eu sempre gosto de dizer, né, já finalizando, a imagem de Nossa Senhora Aparecida sofreu um atentado e a imagem se espatifou toda. E daquela imagem apenas sobrou, né, a artista que recompôs a imagem, né, ela percebeu uma coisa muito curiosa, a imagem toda se espatifou, mas apenas as mãozinhas de Nossa Senhora não se espatifaram. E a compreensão que nós podemos fazer para este ano 2023 é que não importa o que aconteça, não importa os atentados, não importa os tiros que a vida porventura possa querer te dar, não importa. Ninguém, absolutamente ninguém, repita sempre isso no seu coração, ninguém vai separar as mãos de Nossa Senhora, que dia e noite, noite e dia, estão juntinhas, intercedendo a Deus por cada um de nós. Não olhe para o seu problema, não olhe para a sua dificuldade, olhe para Nossa Senhora, olhe para Jesus, na certeza de que ela pede a Deus por você, ela pede a Jesus por você, e Jesus, por amor que tem a ela, por amor que tem a nós, não consegue não obedecer. Ele obedece. Ela é onipotente, suplicante, ela é mãe. Ela é mãe. Ela ama profundamente, ela é mãe. Ela afaga, ela olha, ela é mais do que a justiça. Ela é mais que a mãe da justiça, ela é a mãe da misericórdia. Porque não há merecimento em nós. Mas apesar disso, ela não cansa de derramar sobre nós bênçãos e graças diretamente das mãos de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.